Eu sou aquele tipo de pessoa que acredita que normalmente tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, não é mero acaso, tem algo maior. E eu estou oficialmente me apegando a isso para acreditar que essa classificação do Fluminense na Libertadores aconteceu porque tem alguma coisa reservada aí pra gente. E eu sei que vai ter uma galera que vai falar, tá se iludindo, iludindo o torcedor, criando falsa expectativa. Aí vai de cada um. Porque eu acho que um pouco de ilusão, de expectativa além da conta, isso faz parte da vida, do cotidiano do torcedor, que não nos impede absolutamente de ter, ou não deveria, de ter uma análise crítica, com bom senso, com o pé no chão. Porque eu sei que tem muita gente pensando, olha esse time, cara, olha o que eles estão jogando, tá de sacanagem, não tem como acreditar nisso. Calma, a gente vai falar do que o time tá jogando ou não tá jogando. Mas a forma como aconteceu chama bastante atenção. E aí a gente tem que se apegar mais à exceção do que à regra. Ontem eu comentei sobre o post aqui do Guilherme, do @FuteNãoPlanilha, justamente sobre isso, né? O perfil é isso, né? Não é uma planilha. Futebol não é ciência exata. A gente vive e gosta dessa coisa justamente por isso. Esse esporte é maravilhoso por isso. É o River Plate aqui em 2015. Sai desse grupo aqui com 7 pontos, um ponto a menos que o Fluminense. Avança com 7 pontos. O Tigres fez o dobro de pontos, exatamente igualzinho o grupo do Fluminense. O Independente de Rivadavia fez o dobro de pontos. E, no fim das contas, o River elimina o Boca Juniors nas oitavas, que tinha uma campanha excelente, e bate campeão. É claro, é exceção, não é regra. Todo mundo sabe disso. Mas você pode ter certeza que muitos rivais estão lamentando o fato do Fluminense ter se classificado. Porque sabe, o pessoal que está lá no pote 1, mais tarde a gente vai falar sobre isso, sobre as possibilidades aí de confrontos para o sorteio da próxima sexta-feira. O pessoal que está lá no pote 1 já está falando, puta merda, podia vir o Bolívar e vai vir o Fluminense. Ah, mas é o Fluminense ridículo, patético, que não tá jogando nada. E cara, eu me revoltei, você se revoltou depois do jogo contra o Mirassol e em tantos jogos que o Fluminense fez nesta Copa Libertadores. E por isso sim, é necessário a gente ter os pés no chão agora para falar de futuro, para analisar o que vai ser esse time, ou o que vai ser desse time pós-Copa do Mundo. Temos um jogo ainda de Campeonato Brasileiro, mas o alívio é completo diante do que aconteceu ontem no Maracanã e lá na Bolívia. E é claro que dentro desse debate está a situação do Zubeldia. Muita gente, mesmo após a classificação, acredita que o Zubeldia ainda assim deveria ser demitido, porque é necessária uma comissão técnica para fazer esse time voltar a jogar futebol. Outros, no entanto, acreditam que um outro técnico com esses jogadores, muitos limitados, não vai conseguir algo muito diferente, talvez no início. Há argumentos para sustentar dos dois lados. Começa por aí. Inclusive, Zubeldia foi especulado no Racing, que demitiu o Gustavo Costas, e o nome do Zubeldia é um dos especulados por lá, ao lado do Crespo, mas na matéria do Garcia Grova, que é quem trouxe essa informação, diz que o Zubeldia não pensa em sair do Fluminense. É claro que uma derrota ontem poderia ter mudado absolutamente tudo isso, ou uma eliminação, porque ele poderia até não pensar, mas a diretoria do Fluminense poderia pensar na saída dele. Só que isso não vai acontecer. A chance é zero diante dessa classificação, a gente sabe disso, a não ser que algo muito absurdo aconteça nos bastidores. Matheus Montenegro não é o BAP, que demitiu o Felipe Luiz do mais absoluto nada, do nada pra gente, né? Nem Mário Bittencourt, tampouco, que adora Luiz Zubeldia. Então, o trabalho, ele vai continuar, o Zubeldia terá todo esse tempo pela frente. E aí, vale a pena? Eu falei isso muito antes, tem semanas já. Semanas, quando a gente estava debatendo, o Fluminense muito mal, se arrastando, jogando mal, podendo ser eliminado na Libertadores.
ainda aqui numa posição muito boa no Campeonato Brasileiro. Eu falei, quem está no dia a dia tem que ter convicção. Se não tem convicção, se perdeu a sua convicção, tem que demitir agora. Isso lá atrás. Por quê? Vai esperar toda a parada para a Copa do Mundo, consegue uma classificação. De novo, só reforçar uma coisa aqui, porque talvez vai ter muita gente que está se esquecendo. Essa classificação é obrigação. O Fluminense tinha uma obrigação de passar nesse grupo. E ele com muita dificuldade, e dependendo do time argentino, conseguiu. Eles fizeram um favor. No lugar deles, eu queria ver o Fluminense eliminado. Os caras jogaram sério e ganharam o jogo. O Fluminense só está nas oitavas de final graças a isso. Não foi pela sua competência. Pelo contrário, o Fluminense fez força para ser eliminado, já falamos sobre isso. Então, só para pontuar isso. Não é pela classificação e muito menos pelo jogo de ontem, que o emprego do Zubeldia está mantido. Porque se for por isso, ele tem que ser demitido. Se for por isso, não é. Porque ele está mantido? Por um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o ano passado e, no fim das contas, se a questão é números, ontem ele cita na coletiva, a defesa do Fluminense é uma peneira, ridícula. Mas o ataque é um dos que mais faz gols, ao lado de Flamengo e Palmeiras. Terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Está nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores. Só que, volta o pós-Copa, já tem o clássico contra o Vasco, logo depois, Copa do Brasil. E aí você tem uma eliminação. Ao mesmo tempo que agora você tem tudo, você pode ter nada em pouco tempo. Principalmente que a gente pode ter um Fla-Flu também nas oitavas da Libertadores. Olha que loucura. Então, a decisão de permanência, ela não pode ser porque se classificou ou porque ganhou o Lagoaira. Quem está no dia a dia tem que ter convicção de que o trabalho tem como ser recuperado. E sim, esse trabalho precisa ser recuperado. E por quê? A gente está vendo o Fluminense hoje e vai além de questões técnicas que existem. Ontem a gente viu um jogo, o JK é o artilheiro do Fluminense na temporada. O jogo do John Kennedy ontem foi horrível. O jogo do Acosta ontem, o Acosta está mal. Está numa fase ruim. Mais uma vez ontem, ele foi muito mal. E ele é tecnicamente jogador diferenciado, como a gente sabe. O Savarino continuou jogando muito abaixo do que pode. Ontem o Hércules estava fazendo mais um jogo ruim, mas fez um belo gol, melhorou um pouquinho e depois acabou saindo. A gente tem uma zaga tétrica, bizarra. Tem muitos problemas técnicos. Mas agora, tem outras coisas que saltam os olhos. O abatimento desse time quando leva um gol. Ele se perde, ele morre. Ele se enfraquece, se diminui em campo. Quase sempre acontece isso. A gente está vendo o Fluminense frouxo na marcação. Não é aquele Fluminense que estava competindo antes. Tá diferente. Ontem, o Lagoaira, gente, que desculpa, é um time semi-amador da Venezuela. Os caras trocando passe para lá e para cá em vários momentos. Os caras espetaram 4 jogadores em cima da defesa do Fluminense, dentro do Maracanã. Por vários, tinham 4, 5 jogadores e ganhando muitas bolas por ali. E toca passe para lá, toca passe para cá, e muitas vezes o Fluminense olhando. E isso gerou uma vaia forte antes de sair o segundo gol ontem. Um time com pouca força para atacar, intensidade, aquela intensidade que a gente viu em outros momentos, com pouca intensidade para atacar, para agredir o adversário. Aquela variação de jogadas que a gente tanto elogiou no Zubeldia, é um time que se adapta ao adversário, que ataca de um jeito ou de outro, que cria situações. A gente não vê mais esse Fluminense há um tempo. Só em situações específicas, esporádicas. Então há um problema. Há um problema que vai além só da tática e da técnica. É claro que uma coisa impacta a outra. Mas é necessário recuperar essa alma, esse espírito que foi perdido em algum momento. O Zubeldia vai conseguir fazer isso? Ele vai ter o tempo necessário. E claro, vai ter também mudanças no elenco. Deve ser uma janela movimentada. Provavelmente, alguns jogadores vão sair. Outros vão chegar. Vai ter a estreia do Hulk. Teremos um cenário muito diferente no pós-Copa. Foi o que eu falei. Se vai ser melhor ou pior, não dá para saber. Mas o fato é que muita coisa tem que mudar.
E aí não é um discurso aqui só, tira o Zubeldia, manda embora, traz outro. Tá claro para mim que ele não vai sair. Então a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. A minha opinião, eu falei lá atrás, não tem convicção, demite. Hoje, se você me perguntar o que eu vejo, eu tô com dificuldade de ver. Eu não consigo ver mais aquele Fluminense. Consequentemente, eu tenho dificuldade de ver, de acreditar que o Zubeldia vai conseguir fazer isso. Hoje é o que eu sinto. Mas estarei com ele. Estarei com ele no sentido de vai passar esse tempo todo, muito tempo de trabalho, e ele continuando no comando, evidentemente, como eu falei agora, a gente precisava chegar nas oitavas de final, com ele, sem ele, não importa, o Fluminense chegou, e agora a gente vai partir para o mata-mata, para jogos grandes. E aí um outro fator que me faz desacreditar é o comportamento que esse time demonstrou em jogos decisivos, importantes, como a gente viu desde o ano passado também. É um comportamento muito negativo para mim. É uma falta, muitas vezes, de pertencimento e entendimento do que está rolando, do que está em jogo. Faltou muito isso. Coisas que deixaram impressões negativas nesses jogos grandes. Eu não consegui ver uma mudança. Pelo contrário, quando eu vejo o time se ficar moado dentro de campo contra equipes bem mais fracas, me assusta um pouco. É muita dificuldade. Então o problema hoje é técnico, é tático, é anímico, é muita coisa que precisa mudar, além das transformações de elenco. Essa zaga não tem condição. É uma das piores zagas que eu vi do Fluminense, assim, na vida. Não sei se estou exagerando, acho que não. É assustador. E ontem, na coletiva, o Zubeldia falou que o Midian é um bom jogador, mas o titular hoje é o Freitas. Os caras continuam falhando, continuam jogando. É perturbador. O Fluminense precisa contratar um grande jogador para essa posição. Ou senão, a gente realmente vai estar longe de conquistar o que a gente pode conquistar. Vai ser necessário mexer nesse elenco, transformar ou retomar esse trabalho da comissão técnica para que, enfim, a gente não volte, logo depois da Copa do Mundo, a discutir os mesmos problemas. Hoje a realidade é essa. O objetivo era fazer uma análise mais ampla aqui, trazendo pontos positivos, negativos, visões diferentes, numa decisão que eu sei que para muita gente é clara que o Zubeldia deveria sair, para outros não. Mas o único fato é que, diante disso, a diretoria não vai demitir o Zubeldia e tem muita, mas muita coisa para melhorar até lá. Uma informação, o Fluminense entra de férias dia 1º de junho, agora próximo dia 1º, 22 dias de férias, volta somente no dia 23. O primeiro jogo vai ser contra o Grêmio, porque o jogo contra o Bragantino vai ser adiado, o Bragantino está nos playoffs da Sul-Americana. E com isso a estreia do Hulk deve acontecer contra o Grêmio em Porto Alegre. Tá? Tem zona mista, falaram Canóbio e Martinelli. Vamos trazer a palavrinha deles aqui rapidinho. Canóbio, queria te perguntar primeiro, parabéns pela vitória. O gol de hoje é gol de Copa do Mundo, é gol de jogador de Copa do Mundo, você já está se sentindo dessa forma? E queria também que você comentasse, óbvio que o foco é no jogo de hoje, mas quando vocês viram que no mata-mata da Copa do Brasil vai ser o Vasco, alguma coisa vocês pensaram antes de voltar o foco para hoje? O que passou pela cabeça? Não, primeiro voy a responder do gol. Acho que foi gol de clasificação de octavo de final, não é de jogador de Copa do Mundo. Acho que gol de um cara que se vem dedicando 100% ao Fluminense, que quer melhorar dia a dia e que quer conquistar coisas importantes aqui. Desde que cheguei aqui, a gente estuvo perto, faltou pequenos detalhes. Agora, este ano, renovar a ilusão e continuar para cima no segundo semestre. E depois, acho que a gente gosta desse tipo de jogo, gosta de que seja mata-mata. Lógico que clássico nessa distância é muito bom, mas sabia que o primeiro era hoje. E para cima também, né? Como todo jogo. Pode falar um pouco da emoção de uma classificação em que no final vocês viraram torcedores, né? Estavam acompanhando o outro jogo junto com a torcida. Já tinha vivido alguma experiência parecida? Como foi para você? Não, nunca tinha vivido algo igual, porque quando às vezes que tocou depender de outro time ou de outro jogo, não foi bem. Na minha experiência, por exemplo, no Peñarol 2018, acho, e 2019.
Mas hoje a atmosfera era para nós. A gente já sabia, o Supergia falou naquele momento que a gente perdeu lá no Bolívia. Ele acreditava, a gente acreditava no trabalho dele e era tudo colocar o trabalho dentro do campo e aproveitar a energia que deu a torcida, que foi muito boa. E sobre essa sua volta, né? Ficou aí cerca de um mês fora, voltando a jogar, como é que você se sentiu? Enfim, logo num jogo que o Fluminense consegue uma classificação para as etapas da Libertadores. Muito feliz em estar de volta, né? Foi um mês ali difícil pra mim. Ficar fora, nenhum jogador gosta, tem que melhorar. Mas graças a Deus aí deu tudo certo, consegui me recuperar bem. A fisioterapia me ajudou muito na transição. Então agradecer a todo o staff aí, de estar de volta e ajudar o Fluminense. E conseguimos o nosso objetivo. E qual o sentimento real dessa classificação? É assim, tirar o peso das costas, é alívio, é o que a gente viu aquele finalzinho ali meio com um resquício assim de, nossa, é difícil, né? Não, foi difícil ali no final do jogo, sempre depender de um resultado do adversário é ruim isso. Mas, graças a Deus deu certo, a gente conseguiu fazer a nossa parte aqui no Maracanã, junto com a torcida. E agora acho que... Mas é um sentimento de alívio, assim, de tirar um peso? A gente não podia ficar fora, é uma cobrança nossa. A gente tinha que classificar, a gente não podia ficar fora desse mata-mata, era um objetivo nosso. Graças a Deus. Martinelli, qual o aprendizado que vocês tiram dessa fase de grupos? Você falou que o objetivo foi concluído, classificação, mas foi dependendo de outros resultados. O Fluminense, né, não esperava isso, mas o que vocês tiram de aprendizado dessa fase de grupos para que vocês consigam fazer um mata-mata um pouco mais tranquilo, vamos assim dizer? Eu acho que o que serve é que não tem jogo fácil. Todo mundo, quando sorteou o grupo, achou que o Fluminense ia nadar de braçada e a gente foi ali aos trancos e barrancos, mas deu tudo certo. Agora é saber que não tem adversário fácil, jogo de Libertadores, todos os jogos são difíceis, em casa ou fora, e ter total atenção nesse mata-mata agora para que a gente possa fazer um grande mata-mata. Martinelli, como é que foi para você acompanhar de fora nesse mês os jogos do Fluminense? Que o Fluminense teve uma queda muito grande, em alguns jogos parecia um pouco nervoso, né? Você de fora, assim, o que você sentiu, o que você percebeu nesse período que você ficou fora? Acho que é normal, às vezes o time oscila, a gente acabou em alguns momentos pecando um pouco, mas eu acho que a gente trabalha pra caramba, a gente vê bastante vídeo, o professor ajusta sempre o time e eu acho que a gente vai encaixando novamente, vai criando confiança novamente todos os jogadores. E agora tem mais um jogo para depois dar uma descansada, ajustar o que tem que ajustar e fazer um grande segundo semestre. Aqui na Libertadores, a gente teve essa semana a notícia do Ganso, né? Você que joga ali no setor, conhece ele há muito tempo. Vocês foram pegos de surpresa? O que ele conversou com vocês? Como é que vocês sentiram? Como é que o elenco sentiu essa ausência? Cara, você ser bem sincera, pegou todo mundo de surpresa. Eu particularmente não sabia de nada, então não tenho que falar do assunto. Acho que é dele e da diretoria ali. Acho que é isso. Martinelli, você pode falar só sobre esse seu retorno, assim? Porque impressionou muito a gente a velocidade que a gente viu você voltar a treinar. Eu acho que esse departamento físico do Fluminense é muito falado, né, de qualidade, como vocês conseguem voltar rápido. Como é que você pode definir e falar sobre esse processo de tratamento? Te surpreendeu também o tempo de volta? É que quando deu a expectativa, acho que falaram que eu só voltava depois da Copa. Eu estava ansioso, queria jogar. Tentei voltar para um jogo contra o Bolívar, mas não consegui. Não estava apto ainda a estar no time. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, né, minha família, que me ajudou muito, em casa, me dando força todo dia. E todos os fisioterapeutas. Se eu falar o nome de um, os outros vão me cornetar. Então acho que é todo o DM, a fisioterapia, os médicos ali, o pessoal da transição física também, fez um grande trabalho comigo. E eu acho que é isso. São departamentos que às vezes ninguém vê, mas que ajuda todos os jogadores a estar inteiro e 100% para estar em campo.
A janela de transferência ainda não abriu, mas já tem uma contratação no Fluminense que está convivendo com vocês, que é o Hulk, né? E para ele jogar a Libertadores pelo Fluminense, dependia de classificar hoje. Como é que foi o dia a dia de treinamento com ele nesses dias, né? Que ele já estava no jogo contra o Bolívar também, nessa tensão, como que ele colaborou com vocês? A gente sabe que o Hulk é um grande jogador, não tenho nem o que falar dele, que é um cara... Porra. Quero jogar Libertadores. Chegava no treino falando, e aí, tá bom já pra jogar? Mas é um cara assim que veio pra somar pra caramba pro grupo, é um cara com energia positiva, um alto astral, tá ajudando todo mundo, os atacantes. Então é um cara que, graças a Deus, deu certo pra gente classificar, pra ele ajudar agora a gente nas oitavas também. Tenho certeza que é um grande reforço pro time. Cara, Calop fez um golaço ontem, né? Um belo gol, premiado. Algo que indica aí como uma classificação para defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo. E o Martinelli, cara, o que é o Martinelli? O Martinelli voltou ontem e não parecia que tinha lesão nenhuma, cara. É bizarro, assim. Parecia que o cara tava jogando normalmente. Deu um passe lindo pro Hércules. Espetacular. A facilidade, a movimentação, a visão de jogo, aquele passe vertical que a gente estava desesperado, que estava faltando nesse último jogo dos volantes. Só jogava pro lado e para trás a maior parte do tempo. Ontem foi prazeroso demais ver esse garoto voltando e desfilando em campo. Que jogador é Matheus Martinelli? O Fluminense não pode perder esse cara. Eu não sei o que eles vão arrumar, mas o Fluminense não pode perder esse cara. Que atuação para quem tá voltando de lesão. Absurdo demais. É isso. Vamos ficando por aqui e a gente volta ao longo do dia com mais informações e muito mais aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu.